Fala pessoal, frente 2, módulo 24 da nossa apostila de matemática, dando sequência ao nosso estudo de geometria. Hoje o assunto é potência de ponto. É importante frisar nesse começo de aula que o principal objetivo do módulo é que vocês sejam capazes de enxergar essa potência de ponto em várias situações em que você pode também identificar retas secantes, retas tangentes, posições relativas de reta e circunferência. E a partir do momento que você identifica esse tipo de relação da reta e da circunferência, você pode atuar sobre as medidas dos segmentos que são ali definidos, baseando nessa potência de ponto. Então, em relação ao que a gente tem que entender, basicamente é o seguinte, ó, uma circunferência normalmente vai ser chamada por uma letra grega minúscula, essa aqui, por exemplo, é a circunferência lambda. O ponto, para fazer parte da circunferência, ele tem que estar exatamente pertencendo ao traçado da circunferência. Então, nesse desenho que vocês estão vendo, os pontos A e B fazem parte da nossa circunferência. E o ponto P não faz parte da circunferência, mas ele pertence à região interna, então a gente fala que o ponto P é interno. Então, assim, ponto A, ponto B pertence à circunferência, o ponto P é um ponto interno a ela. Nesse caso, pessoal, a reta R, tocando a circunferência em dois lugares, a gente diz que a reta R é uma reta secante à circunferência. Tudo isso que eu acabei de dizer, vocês já viram nas aulas anteriores. A questão é que potência de ponto, você pode medir potência de ponto interno, potência de ponto externo, que é o que está aí no desenho ao lado, e o próximo desenho também vai ter a potência de ponto, que além de ser externo, é em relação à reta tangente. Então, nos dois desenhos que vocês estão vendo aí, nos dois desenhos vocês estão enxergando potências de ponto, só que um ponto é interno, um ponto é externo, só que os dois são pontos das secantes à circunferência. O que a gente tem que entender como potência de ponto? Potência de ponto, na verdade, vai trabalhar com produto de segmentos. Então, dá só uma olhada nessa situação. A secante R corta a circunferência em AB. O ponto P da secante R determina o segmento PA e o segmento PB. Potência do ponto P em relação à circunferência lambda é o produto dos dois segmentos definidos, PA vezes PB. No caso ao lado, que existe a circunferência lambda, a reta também é secante, tocando a circunferência nos pontos A e B, só que o ponto P é ponto externo, você tem a potência do ponto P em relação à circunferência definida por dois segmentos, o segmento PA e o segmento PB. Acaba que fica a mesma coisa, PA vezes PB, só que eu queria que vocês frisassem as diferenças. Ponto interno, você vai multiplicar os dois pedaços mesmos, os dois segmentos. Ponto externo, você vai multiplicar a parte de fora pela parte total. Parte de fora pela parte total. No caso do ponto ser externo, porém a reta não ser secante e sim tangente, né? Olha só, essa reta toca a circunferência no único ponto, no ponto T. Essa reta é uma reta tangente. E a circunferência lambda, né? O ponto P externo, a circunferência lambda, pertencente à reta tangente, tem só a parte externa em relação à reta tangente. Se você multiplicar a parte externa pelo todo, que é ela própria, vai dar o segmento ao quadrado. Então, pessoal, você tem aí a situação em que ou você eleva o segmento inteiro ao quadrado, quando for tangente. Secante com ponto externo, você multiplica a parte externa pelo total. Secante pela parte interna, você multiplica os dois pedaços de segmentos. O detalhe, pessoal, é que seja um ponto P interno ou externo da circunferência, quando você tem mais de um tipo de desenho desse na mesma figura, você vai ter uma igualdade. Dá só uma olhada na sequência. Reparem, por favor, na primeira situação, do primeiro caso. Você tem aqui uma secante cortando a circunferência por A e B, com o ponto P definido, sendo o encontro de outra secante que corta a mesma circunferência nos pontos C e D. Nessa secante, se você multiplicar PA vezes PB, você vai achar a potência do ponto. Nessa outra secante, se você multiplicar PC vezes PD, você vai achar a potência do mesmo ponto, portanto, o mesmo resultado. Ou seja, para duas secantes que se cortam internamente,
O produto dos segmentos que fazem parte da mesma reta é um valor igual. Então, PA vezes PB é a mesma coisa que PC vezes PD. No desenho ao lado, você vai perceber, chegar um pouquinho para o lado aí, pessoal. No desenho ao lado, nesse aqui, ó, você vai perceber que são duas secantes também. A potência do ponto agora é a potência de um ponto externo, a circunferência. No desenho anterior, as secantes se encontravam internamente a circunferência, agora as duas secantes se encontram externamente. Na secante externa, você vai, no ponto P de secante externa, você vai multiplicar a parte de fora pelo todo. E aí você vai trabalhar com essa igualdade também, ó, nas duas secantes. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Parte de fora, todo. Parte de fora, todo. No terceiro caso aqui, você tem uma secante e uma tangente. Na secante, com as duas se encontrando num ponto externo, você vai fazer na secante parte de fora vezes todo. E na tangente, você vai fazer a parte da tangente ao quadrado. PA vezes PB é igual a PT ao quadrado. Essa quarta propriedade a gente vai usar demais. Quando duas tangentes à mesma circunferência se encontram num único ponto externo à circunferência, a distância desse ponto de encontro até os pontos de tangência é a mesma. Então, PA igual a PB. Você poderia falar que PA ao quadrado é igual a PB ao quadrado, mas aí você ia cortar os quadrados e dar esse resultado aqui. Então, gente, ó, secantes cortando internamente, você multiplica as partes, igualando. Secante se encontrando externamente, você vai multiplicar a parte de fora pelo todo, sempre igualando. Secante se encontrando com tangente, na secante é a parte de fora vezes o todo e na tangente é tangente ao quadrado. E quando são duas tangentes, você pode igualar seus valores. Dando sequência, vocês podem virar a página, que a gente vai encontrar os exercícios lá na página 75. Primeira situação, uma situação bem simples, mas vamos utilizar para a gente poder ver como é que as coisas funcionam em termos de identificação. Olha só, você tem uma circunferência. Na circunferência você tem duas cordas, né, definidas pelo encontro de duas secantes. Né? Essa secante aqui, um pedaço dela é x e o outro é 10. Na outra secante, um pedaço é 3 e o outro é 2. De acordo com a propriedade que a gente viu, os segmentos formados nas duas secantes, você pode multiplicar os segmentos que fazem parte da mesma e igualar. Então, eu vou fazer x vezes 10 igual a 3 vezes 2. Se você quiser até fazer um desenhozinho assim para poder identificar o que você está multiplicando, ó, na mesma reta sempre, ó, se encontraram internamente, x vezes 10 é igual a 3 vezes 2. X vezes 10 vai dar 10x e 3 vezes 2 vai dar 6. Se você passar dividindo, x vai ser igual a 6 sobre 10. 6 sobre 10 simplificado dá 3/5, aí a nossa resposta é a letra B. Bom, galera, dá só uma olhada no número 2. O valor de x na figura seguinte é, o que a gente tem na figura? Uma circunferência, duas secantes se encontrando externamente num ponto P aqui, ó. Eu posso definir, por exemplo, tal qual a apostila de vocês na parte teórica fez, o ponto P externo, a circunferência, o ponto de encontro das duas secantes. Tem a parte externa que vai de P até A, tem a parte total que vai de P até B. Na outra, parte externa de P até C, parte total de P até D. Nós vamos trabalhar com essas duas partes, olha só. Quando as duas secantes se encontram externamente, você vai fazer em cada uma delas a parte de fora vezes o todo e igualar na outra, parte de fora vezes o todo. A parte de fora aqui, PA, ó, é x. E a parte total é x mais 8. Por isso que fica x multiplicando x mais 8. Do outro, ó, a parte de fora, 12. E a parte total, ó, 12 mais 3. 12 mais 3. Tá bem fora de escala aqui, mas enfim, a gente tem que confiar só na informação e não ficar confiando só no desenho. A questão é que, ó, de novo, parte de fora vezes todo, x vezes x mais 8. Na outra, parte de fora vezes todo, 12 vezes 15. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que tomar cuidado. Aqui está feito direto, mas eu vou detalhar a resolução aí para vocês. Quando você efetuar as multiplicações, depois de todo o esforço aqui para lembrar da propriedade, você vai fazer a distributiva, x ao quadrado mais 8x. E aqui você pode fazer 12 vezes 15, resolvendo lá no parêntese direto.
fica x ao quadrado mais 8x igual a 180. Passa o 180 para montar a equação do segundo grau. Se você optar por fazer delta e Bhaskara, sem problema, só que o x' e o x duas linhas vão dar menos 18 e 10. Como o x é uma medida, menos 18 não serve, por isso a resposta é só a letra C, x igual a 10, ok? Então, duas secantes se encontrando externamente, parte de fora vezes o todo. Exercício número 3. Em um plano horizontal encontram-se representadas uma circunferência e as cordas AC, aqui é a corda AC, e BD. Nas condições apresentadas na figura, e as condições, é importante frisar que nessas condições específicas, as duas cordas se encontram internamente no ponto E. Qual que é o valor de x nessa brincadeira toda? Então, dá só uma olhada no complemento que eu vou fazer no desenho. Representando as multiplicações que devem ser feitas, né? Olha só, duas secantes formando duas cordas que se cortam internamente à circunferência. AC é dividido em AE e EC. DB é dividido em DE e DC. Você pode fazer AE vezes EC é igual a BE vezes ED. Os valores estão aí, ó, 2x que multiplica x mais 3, usando parênteses porque o x mais 3 é uma medida só. No outro, x que multiplica 3x menos 1, usando parênteses também. Para simplificar a situação, você pode cortar esses 2x que estão multiplicando. Eliminado esse x, você vai ter a expressão nesse formato. Aí você pode fazer o chuveirinho aqui, ó, 2x mais 6, igual a 3x menos 1. Passar isolando o x, x igual a 7. X é uma medida, aqui no caso, 7, um número positivo, vai servir. Então, a nossa resposta é x igual a 7. Finalizando, o exercício número 4 traz uma dificuldade que é normal, né, pessoal? Porque ele não dá o desenho. Então, o desenho da resolução já está aí, ó. Eu peço que, se vocês puderem usar alguma coisa que tenha formato redondo para desenhar a circunferência certinho, uma régua, para acompanhar como é que as coisas funcionam. Os segmentos AB e CD se interceptam num ponto P e são cordas perpendiculares de um mesmo círculo. Então, vamos lá. Você começa desenhando o círculo, depois você define o segmento AB, cortando o círculo na circunferência em A e B, e o segmento CD, cortando a mesma circunferência em C e D, só que, um detalhe, os dois estão perpendiculares. Quer dizer que o ângulo formado entre AB e CD tem que ser 90 graus. Ah, mas e se eu desenhasse o CD na horizontal e o AB na vertical? Ia surtir o mesmo efeito, viu, pessoal? Vamos tentar ajeitar o foco aqui, que embaçou um pouco. Bom, melhorou. Então, assim, você poderia desenhar a corda AB aqui e a corda CD no canto, mas desde que elas fossem perpendiculares. Se AP igual a CP, ó, o ponto P é o ponto de encontro, AP e CP são iguais e valem 2, e o PB vale 6, ó, de P até B tem que valer 6. Ache o raio do círculo. Aí a questão é a seguinte, ó, o raio do círculo pode ser medido do centro até qualquer ponto da borda. Aqui a gente optou por colocar do centro até o D e do centro até o B, por exemplo. Certo? Mas essas medidas que estão aí, a hora que a gente coloca que AP vale 2 e CP também vale 2, quando ele dá o valor só do PB, que é 6, automaticamente, galera, a gente tem que saber que o PD também vai valer 6. Porque a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 6, o AP vezes o PB, tem que dar o mesmo resultado de CP vezes PD. Então, conclusão, o PD também vale 6. Aqui, ó, a gente já achou o resultado. Nesse desenho todo, eu posso transferir a situação, porque assim, já que eles são perpendiculares, eu posso distribuir essa questão de medida para poder formar um quadradinho aqui, ó. E aí esse quadrado vai ter a mesma medida do lado CP, que vai valer 2. Nesse desconto, você vai ter aqui, ó, 2. Descontando 2 aqui, se o PB valia 6, você vai ter 4 aqui, ó. Ok? Então, você vai ter um triângulo retângulo cujos catetos valem 4 e 2. E a hipotenusa é o próprio raio. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, dá 20. A raiz de 20 é 2 raiz de 5. Essa é a nossa resposta. O raio dessa circunferência, 2 raiz de 5. Então, a gente finaliza mais esse módulo. Até a próxima.